Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Made in Amazônia hoje faz uma viagem no passado que vai se transformar numa grande imagem do futuro. Aqui estamos com o empresário Elias, ele está fazendo um empreendimento extraordinário, típico mesmo de quem é de Minas, né? Afinal de contas, Minas Gerais tem a história do Brasil dentro dela, né? O Brasil não se escreve sem passar por Minas. E o nome Minas Gerais, porque lá os primeiros ouros que os portugueses descobriram foi por lá, se transformaram em cidade histórica, maravilhosa, espetacular, e nada melhor do que alguém nascido numa terra como essa, que veio a descobrir a história do Amazonas. Aqui o nosso ouro era preto, era borracha. Empreender no monumento histórico, um Boots Line, de onde vem essa ideia, Elias, por favor? Obrigado, Dudu, por estar aqui, poder te recepcionar. Nossa empresa trabalha com operações urbanas no Brasil inteiro. Então, nos centros históricos, a gente encontra imóveis tombados que precisam ser revitalizados, precisam ser restaurados e voltar com eles à utilidade que eles tinham no passado. Aqui era um complexo empresarial, abrigou a Companhia de Navegação Bootline, o Banco do Brasil, o Tribunal de Contas, a SEM, que era Centrais Elétricas, a Light, né, que é derivada da SEM. Então, para o Banco de Londres, estava aqui também, numa das fachadas históricas. Então, a gente vai restaurar e voltar à sua vocação. A sua vocação era empresarial. Então, o complexo todo passa a ser denominado Estação Bootline, Mercado de Origem. O que é um mercado de origem, né? Mercado de origem é onde a gente coloca toda a produção da agricultura familiar, artesanato, extrativismo e gastronomia do Amazonas. Então, mercado de origem da Amazônia. Essa vai ser a vocação futura desse empreendimento aqui. Para você que está em casa e que não conhece bem a cidade de Manaus, é uma área que nós esquecemos há muito tempo, né? Quem vinha para o Porto nem lembra mais que isso aqui foi o centro pulsou. Aqui que o coração começou a pulsar quando a nossa borracha começou a trazer frutos. Imagina, né? Manaus, o primeiro banco que foi criado foi o Banco Afulando, por causa da borracha. A ponto de que o imperador, preocupado com isso, criou o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil fica exatamente a alguns metros daqui, o prédio original. E aqui era a sede dele, Dudu. Um desses prédios aqui foi uma das primeiras sedes do Banco do Brasil. Esse quarteirão aqui reúne quantos imóveis diferenciados que você possa me dizer? São 17 fachadas históricas. Nós, infelizmente, perdemos 3 fachadas. Perdemos o Banco de Londres, perdemos a Bolsa Universal e perdemos uma fachada onde fica atrás do frigorífico. Então, são 17 fachadas históricas, menos 3. Eu não estou dizendo que são menos 3, hoje são menos 3, mas a gente vai voltar à fachada do Banco de Londres, a gente vai usar, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente consegue voltar tudo como era antes. Então, nós vamos usar, o grupo nosso é um grupo italiano, a Itália tem mais de 50% do acervo arquitetônico do planeta, Minas Gerais tem mais de 50% do acervo arquitetônico do país. Nós vamos usar toda a tecnologia europeia, mineira, para a gente voltar com as fachadas históricas como era antes. Então esse é o nosso objetivo, a gente quer voltar o que era antes. Essa dificuldade começa de que é o seguinte, esses prédios todos foram construídos na mesma época, com a mesma tecnologia, com o mesmo equipamento, com o mesmo material. Isso é difícil de reformar ou fica até um pouco mais fácil? Dudu, a gente está fazendo aqui a chamada arqueologia de arquitetura. Aqui eram porões, os prédios foram construídos em cima de paredes de pedras e foram feitos os porões. Então, nós estamos escavando, estamos fazendo o pátio de triagem lá fora, aqui atrás, e estamos catando pedra, que eram das paredes, os tijolos, ladrilho hidráulico, telha. Então basta uma.
Se eu consigo um ladrilho hidráulico, eu consigo reproduzir quantos eu quiser. Nós conseguimos aqui recuperar as telhas de vidro, os fragmentos das telhas de vidro de Marseille, foram fabricadas em Marseille. Recuperamos ladrilho hidráulico, recuperamos azulejo, recuperamos uma série de artefatos que quando foi demolido foi jogado dentro dos porões. E aí, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente fabrica tudo igual. Ou seja, os azulejos da fachada, eles são feitos em Marrocos. A gente manda para Marrocos, Marrocos manda de volta. Até as pedras de Liós, a gente ligou para Portugal, tem lá as pedras para vender. Então nós vamos recompor as calçadas e vamos restaurar. Esse restauro, Dudu, ele é o nosso cartão postal na Amazônia. Nós precisamos mostrar para a população de Manaus que existe o patrimônio, a economia do patrimônio. Ou seja, o imóvel restaurado, ele passa a valer muito mais. O imóvel restaurado e ocupado com um destino economicamente viável, ele vira uma mina de ouro. Agora, qual que é a dificuldade que as pessoas estão tendo aqui? Primeiro, não tem mais mão de obra para restaurar. Nós estamos trabalhando aqui com mão de obra de Goiânia, mão de obra de Minas, mão de obra da Itália. Então a gente vai juntando. Segundo, é o preço do restauro. Às vezes tem imóveis aqui no centro que o preço para restaurar o imóvel custa mais caro do que o imóvel. Isso é verdade. Porque construir é caro. Restaurar é mais caro ainda do que construir. Então a maior dificuldade é a mão de obra. Depois as pessoas têm a dificuldade na ocupação do imóvel. Porque aqui eles restauram e falam, vamos fazer um museu. Mas museu não tem rentabilidade econômica. Isso é verdade. Então o imóvel acaba degradando novamente. O Coliseu, a Torre Eiffel, as pirâmides do Egito, elas se mantêm porque o turismo banca a manutenção. Então hoje a indústria que mais cresce, mais fatura, mais emprega e não polui, se chama turismo. E o Centro Histórico de Manaus, ele tem que ser tratado como uma área de turismo. E aí a gente precisa revitalizar todos os prédios e dar um destino econômico sustentável ao longo dos anos. Esse é a nossa especialidade. Nós somos bons nisso. A gente pega um centro histórico, a gente está trabalhando lá no centro de São Paulo, está trabalhando no centro de Belo Horizonte, trabalhamos no centro de Feira de Santana. A gente avalia o centro histórico, estabelece os equipamentos que têm viabilidade econômica e dá destino e viabilidade econômica. O que a gente está fazendo aqui, então, nós estamos dentro do prédio eu vou chamar de ruínas, porque a palavra é essa, ruínas mesmo, para estar sendo recuperado. Então, quando você ouvir uns barulhos por aí, já sabe que aqui é o pessoal trabalhando. Esse complexo aqui envolve historicamente a praça que está na frente. E nessa praça na frente era onde nós tínhamos os nossos bondes paravam para poder fazer os caminhos da cidade. É pensado na praça da frente? Sim. Essa praça, Dudu, nós vamos tirar o asfalto. Debaixo do asfalto tem os bloquetes. Então, primeira coisa, retirar o asfalto. Segunda coisa, nós vamos arborizar ela toda, porque ela era linda, arborizada. Então, nós vamos fazer o projeto todo paisagístico dela novamente. E vamos voltar com a réplica do bonde. Então, a gente vai colocar o bondinho, olhar o roteiro dos trilhos e vamos fazer o bondinho a gás. Ele é uma réplica feita na China, ele vai ser a gás. A gente tem ele lá em Santos, porque a companhia de bonde era única no Brasil, então era o mesmo bonde do Rio, de São Paulo, de Manaus, era o mesmo bonde. E lá a gente tem o bondinho histórico, a gente vai fazer uma réplica dele na China, idêntica, e vai colocar ele fazendo um circuito movido a gás, porque o gás não faz muito barulho e polui menos. Polui muito menos. Então a gente vai voltar com o roteiro. O nosso projeto é um projeto de turismo, ele é um projeto de agricultura familiar, extrativismo, artesanato e gastronomia, mas tudo isso com a base do turismo. Hoje, o roteiro da Amazônia no Brasil é o terceiro maior roteiro turístico do país, mas Manaus está longe de ser o terceiro, ou seja,
As pessoas vêm de navio, são orientadas a não descer por causa da violência, da sujeira e já passam pelo encontro das águas. Quando os poucos que descem vão no teatro, visitou o teatro, volta para o navio e vai embora. Eu estou hospedado no hotel aqui no centro, chegam muitos turistas para pesca. E o dono do hotel falou comigo assim, Elias, eu só tenho ele aqui por um dia. Eu estou tentando reter ele por 2, porque ele vem, passa uma noite comigo e vai para a selva. Então, isso é verdade. A cidade não usufrui do turismo, ou seja, a maior indústria do planeta, que é o turismo, né? E que mais fatura, mais emprega, a cidade não usufrui. E tem um acervo arquitetônico belíssimo. Então o povo daqui tem que entender que o patrimônio histórico tem uma economia. Hoje a Europa vive pelo turismo. Isso é verdade. A indústria da Europa foi acabando, os velhos, os artífices foram morrendo, a nova juventude não quer trabalhar com indústria. O que eles estão fazendo? Turismo. Então, Portugal vive de turismo, Itália vive de turismo, Espanha vive de turismo, ou seja, né, é a maior indústria. Nós precisamos criar essa indústria aqui. Para isso nós precisamos da gastronomia. Então, diga-se de passagem, no Brasil nós temos 3 gastronomias, a mineira, a baiana e a amazônica. Então, eu tenho a gastronomia amazônica que é única, né? Eu preciso ter os produtos da selva com extrativismo e agricultura familiar, preciso ter os peixes aqui dentro, preciso ter o receptivo do turista, e aí isso aqui passa a ser o nosso mercado histórico. Quando você viaja em outros países, um dos lugares mais frequentados são os mercados históricos. Isso e Manaus tem o Adolfo Lisboa, mas ele ficou pequeno, ele precisa ser reformatado. Então a gente precisa dar uma capilaridade, uma grandeza que a cidade merece. E que o turista, quando vem aqui, quer ver isso. No sábado e domingo, está enchendo de gente aqui para tirar foto, falar do imóvel. E assim, nós estamos tendo 2 surpresas antagônicas. As pessoas estão vindo aqui e estão falando da memória afetiva que eles têm com o imóvel. Chegou um senhor aqui de 92 anos e falou, poxa, meu pai era motorista de bonde. Chega o avô com o neto contar que ele comprava as coisas aqui. Isso é muito positivo. Ele estava conversando com o Elias, ele estava fazendo um relato maravilhoso e relatava agora sobre o lado efetivo das pessoas, aliás, afetivo das pessoas. A memória afetiva, Dudu. Chegam pessoas aqui que contam história, choram, se emocionam. O próprio Carlos Valente, presidente do Inclube, veio aqui e falou, poxa, Elias, eu fiz estágio aqui. Eu era jovem, fiz estágio aqui. Várias pessoas estão vindo. Então isso é um lado positivo. Do outro lado, quando a gente tem que dar o endereço para várias pessoas da cidade, fala, olha, é no Complexo Bootline. A pessoa não faz noção do que é o Complexo Bootline. Isso é verdade. Então, quando a gente passa a restaurar a memória afetiva e dar publicidade a ela, usando as mídias, a digital, uma boa entrevista igual nós estamos tendo aqui, a gente começa a criar um contexto na cabeça das pessoas. Olha, você não sabe onde é o Bootline, mas ali era o ciclo da borracha. Nós podemos dizer que aqui é uma obra inglesa dentro do Amazonas, ou aqui tem uma mistura de técnicas, de forma de fazer um prédio, vários prédios como esse? A gente tem a matéria-prima amazônica, que são as pedras, a areia do Rio Negro, que é cheia de concha, vindo com aquela teoria que a Amazônia era mar. Quando a gente pega as paredes, estão cheios de conchas na parede. Então nós temos a matéria-prima e a mão de obra brasileira, vamos dizer assim, com tecnologia e matéria-prima europeia. Os azulejos da parede são europeias, as telhas que nós achamos de vidro vieram de Marseille, estão escritas Marseille. As vigas de aço, nós temos vigas da Inglaterra e temos vigas portuguesas, tá todas escritas. Elas vêm registradas de onde vêm? Vêm registradas de onde vêm. Então nós temos um misto aqui. Nós temos a madeira, provavelmente é aqui, amazônica,
Então nós temos um misto. Nós tínhamos as estátuas no prédio da Bootline que vieram da Europa. Então a gente tem matéria-prima brasileira, matéria-prima europeia. A tecnologia é europeia. Quando a gente vê aqui no ano de 1800, a gente tem registros de fotos, as canoas paravam aqui na porta da igreja matriz. Então aqui era uma praia, foi feito um aterro. Isso é tecnologia europeia e inglesa. Os ingleses são muito bons nisso. Nós temos aqui a história viva de quem passou por aqui e deixou alguma coisa de sentimento. Qual vai ser o sentimento de quem vai entrar numa casa de 1875, 1870? Passa na tua cabeça, meu Deus, por aqui passou passaram escravos por aqui. Eu acho que é isso que tu vai tentar recuperar aqui? Dudu, eu vou te responder da seguinte forma. Eu andei visitando alguns prédios aqui históricos, importantes, e quando eu entrei dentro, que eu vi destruído, eu tive vergonha de ser brasileiro. Porque um povo que não mantém a sua história, a sua origem, ele perde o rumo. Para onde que eu vou? Eu não sei de onde eu vim. Então, a gente precisa resgatar a arquitetura e resgatar a sensação de pertencimento. Porque ninguém é dono de nada. Quantos ingleses passaram aqui e falaram que era dono disso aqui? Pedro Álvares Cabral falou que era dono do Brasil. Cadê o Pedro Álvares Cabral? O que a gente tem que pensar é no futuro nosso. O Brasil não dá mais para a gente ter essa síndrome de vira-lata, achar que a gente não é bom. A gente precisa resgatar o que a gente tem. Eu tenho vergonha hoje, quando chegam os nossos sócios italianos, de andar no centro histórico de Manaus. Eu não ando com eles no centro histórico. Eu tenho vergonha, porque quando a gente chega na Itália, as pessoas ficam assim, não, porque lá é assim. A palavra tem que mudar. Lá tem um povo que faz as coisas serem boas. Aqui nós estamos tendo um povo que está deixando a coisa degradar. Outra coisa que eu queria deixar claro, preservação é iniciativa privada. Os imóveis que são do governo, é do governo. Ele tem que manter. Só que ele não sabe o que fazer. Então tem que vir a iniciativa privada, fazer uma proposta naqueles imóveis e fazer com que eles se perpetuem. É muito fácil a gente ficar colocando a culpa no governo. Eu reclamo do presidente, reclamo do governador, reclamo do prefeito. Mas eu esqueço que o governo sai do povo. Então, o povo precisa começar a mudar. Essa mudança, ela vai ter que começar na base. No mundo empresarial aqui de Manaus, nós vamos ter que reunir os empresários, falar, gente, como que a gente faz para ganhar dinheiro com o centro histórico de Manaus? Porque aqui é uma mina de ouro. Então, o governo, os governantes, eles têm que cuidar da infraestrutura, do entorno. Eu não posso esperar que o governo coloque dinheiro aqui. Dinheiro eu coloco como iniciativa privada, mas eu tenho que esperar do governo que ele mantenha a segurança, que ele tape o buraco, que ele cuide da iluminação pública, que ele cuide do esgoto. Isso eu espero do meu governante, que é a infraestrutura do periférico. Mas a construção e o destino desse imóvel, isso é papel do empreendedor. No resto do mundo, quem faz as coisas girarem é o empreendedor. Aqui as pessoas estão esperando o poder público fazer. Não vai fazer. O papel do poder público não é restaurar um imóvel desse e fazer um mercado. O papel do poder público é me fornecer água de boa qualidade, energia, segurança, limpeza do centro. Isso é o que eu espero do poder público. Então, eu noto que na minha fala tem um conflito cultural do que eu penso e o que a gente faz em outros lugares com o que as pessoas estão pensando e estão agindo aqui. Tem muitos empresários que estão falando que eu sou leso, ou seja, só eu acredito no centro histórico. Pô, Elias, só você acredita no centro de Manaus? Sim, eu acredito no centro de Manaus, acredito no meu país, ganhei dinheiro aqui. Eu era um vendedor de rua, um ambulante, ganhei dinheiro aqui, vou viver aqui e vou construir o meu país melhor.
Ah, mas você não é manauara. Eu não sou manauara, mas eu sou brasileiro. É lógico. Uai, qual o problema de ser manauara? Tem nada a ver. É, sou mineiro, sou manauara, não existe isso. Eu sou brasileiro e não quero ver os turistas chegarem, porque a Amazônia está no centro do mundo. Todo mundo está falando em Amazônia. Com as mudanças climáticas, a Amazônia passa a ter uma importância muito grande. E aí, quando as pessoas chegam aqui, que vê o que está aqui, elas falam, poxa, isso está refletindo como a gente trata a selva. A gente não está tratando o patrimônio histórico, vai tratar bem a selva? De jeito nenhum. Vai tratar bem os animais, o rio? Então nós vamos dar um exemplo aqui de um restauro histórico, como deve ser feito, com materiais, respeitando tudo que deve ser feito. O IPHAN está sendo um grande parceiro nosso. Todo mundo fala do IPHAN, mas a partir do momento que a gente vem com técnicas novas, com um objetivo bem feito, o IPHAN passa a ser um parceiro. Não pode a gente tentar mudar uma fachada histórica e querer que o IPHAN aceite. Eu estou vendo aqui o que foi feito com o patrimônio histórico. Tem crime aqui contra o patrimônio histórico e não tem nenhuma ação criminal até agora. Então, assim, eu como cidadão brasileiro, eu não estou falando aqui como política partidária, eu estou falando aqui como política pública. Nós precisamos manter o patrimônio histórico de pé, porque esse patrimônio vai gerar a nossa economia. Olha, o Elias levanta uma tese muito interessante. A riqueza não significa sobrar dinheiro. Riqueza é você ter o suficiente para você viver e viver em paz com a sua consciência. Esse que eu acho que é o maior tema do que ele está fazendo aqui. A parte física está sendo recuperada. Eu tenho só mais uma pergunta da gente encerrar essa conversa. Você já chegou ao piso original, aquele primeiro lugar que começou a obra? Já chegamos. São pedras de Ilhéus, que estão ali na nossa arqueologia de arquitetura, onde a gente está tirando os entulhos e está recompondo. É um piso maravilhoso. Em volta aqui também eles botaram concreto em cima das pedras de Ilhéus, então nós estamos tirando o concreto e vamos recompor essas pedras. Aqui, esse imóvel, a cada dia que passa, a gente descobre uma coisa nova. Tem muita coisa aqui para descobrir, a gente não descobriu ainda, porque eu não tirei o entulho que está aqui. E quando eu tirar, o que eu vou ter? A gente já descobriu os porões antigos, piso e teto, curvo, feito de tijolinho, com as vigas de aço. Então, vai virar uma adega. Nós vamos fazer uma adega. E cada porão desse vai ter um destino cultural, histórico. Aqui, esse porão aqui, vai ser o Museu do Tribunal de Contas, porque aqui foi o prédio do Tribunal de Contas. Então vai ser um museu digital onde a gente vai contar a história do Tribunal de Contas. Elias, quando que a gente pode esse nosso sonho se tornar realidade? Nós temos um planejamento de 24 meses de obra. Porém, a obra vai ser feita em etapas. Nós vamos fazer a primeira etapa e vamos disponibilizar como feira, porque todo mercado, antes de ser mercado, ele era uma feira. Então, nós precisamos iniciar com a feira. A partir do momento que a gente coloca a feira, a gente vai para o segundo andar. E aí a gente vai trabalhando a parte de cima até chegar no último andar, onde vai ser gastronomia amazônica. Beleza. E aí a gente volta a trabalhar na feira, porque aí é o tempo que a gente teve, Dudu, de fazer a triagem do feirante. Eu não posso fazer um mercado lindo e maravilhoso, pegar o feirante que não está capacitado, não tem higiene básica, não sabe conviver num espaço desse e colocar aqui dentro. Porque senão o que acontece? Eu faço uma casa linda e coloco uma pessoa que não sabe usar a casa, que não tem hábitos de higiene, de ordem. Então, por que a gente disponibiliza? Porque a gente está junto com o Sistema S, Sebrae, SESI, Senai, para que a gente possa ir capacitando o pessoal. Sem falar nas oficinas que a gente tem aqui de restauro, Dudu. A cada porta, a cada janela de ferro, a gente tem que trazer as máquinas e capacitar a mão de obra. A gente está solicitando a cadeia pública para que ela vire uma escola de restauro. Porque é um pecado a gente vir 2 anos de obra, 2 anos de conhecimento e depois juntar as máquinas e ir embora. Estamos conversando com a SPU, que está com prédios degradados, para que a gente use esses prédios. O prédio da alfândega tem que ser uma escola de design.
porque a gente tem um artesanato amazônico que é lindo, mas uma mão de obra boa, matéria-prima boa, mas na hora de produzir, eles produzem na cor errada, no formato errado. Então, Por falta de conhecimento. a semana criativa de Tiradentes, a gente faz isso. A gente pega os designs e aproxima dos artesãos. E aí a gente produz um produto com valor agregado alto. Elias, parabéns, obrigado pela oportunidade, parabéns pela sua iniciativa e boa sorte. A gente vai estar acompanhando você. Obrigado, irmão. Dudu, eu quero agradecer a sua presença, cada reportagem, ajuda a gente a divulgar o projeto. Você é um formador de opinião, então essa entrevista aqui é muito importante para a gente. Muito obrigado.